Olá pessoal, este é mais um ShojoCast. Estou aqui finalmente para comentar o episódio 13, o último episódio da segunda temporada de Watashi no Shawase na Kekkon. Foi ao ar no Japão no dia 9 de abril, porém, sem nenhuma explicação, a Netflix no mundo inteiro só colocou no ar os episódios no dia 25 de abril, né? Os episódios, porque não tinha colocado nem o 12, o penúltimo episódio, nem o 13. E eu estou gravando este programa na sexta-feira da Paixão, ou seja, no dia 18 de abril, né? E deixei o episódio programado para entrar no ar no dia 25. Por quê? O que aconteceu? As pessoas simplesmente se tornaram dependentes do streaming, e os streamings são uma mão na roda, né? Eles possibilitam, por exemplo, que você possa assistir simultaneamente, né, as animações japonesas que estão disponíveis no Amazon Prime, no Netflix, etc., qualquer streaming que vocês escolham. Porém, né, aconteceu esse incidente com a Netflix e as pessoas acho que não sabem mais como conseguir encontrar os episódios para assistirem, né? Além, é claro, né, daqueles que gostam de assistir dublado e a dublagem, ou gostam de assistir com as legendas em língua portuguesa, porque eles aquilo que é acessível, mas o fato é que os últimos programas que eu fiz deram, né, uma audiência muito mais baixa do que antes, e eu tenho certeza que não é porque as pessoas cansaram de me ouvir. Até porque algumas pessoas entraram, deixaram um comentário dizendo: eu só vou assistir quando a Netflix estrear. Então, não havia motivo para que eu gravasse antecipadamente esse programa e ele ficasse lá, né, sem que as pessoas fossem assistir. Se tudo correr bem, né, antes desse episódio saiu outro programa, né, no fim de semana, comentando o anúncio da nova adaptação de Orgulho e Preconceito de Jane Austen para a Netflix, né, e talvez outras coisas. Eu não gravei o programa ainda quando eu estou gravando esse, gravei primeiro este programa, então não sei bem, né, se vou falar só disso ou vou falar de outras coisas também. De qualquer maneira, né, agradeço a todos aqueles que acompanharam as minhas reviews de Watashi no Shawase na Kekkon. Pretendo continuar falando da série. Não vou prometer, como na primeira temporada, e não cumprir, diga-se de passagem, comentar os livros, porque quando eu fiz programas específicos sobre os livros, praticamente ninguém se interessou em assistir. Então, é meio que um desgaste desnecessário. É mais interessante para mim, talvez, escrever textos para o blog e deixá-los lá do que gravar um episódio comentando as novels, né? Porque, a princípio, o interesse das pessoas está muito alinhado com a animação, e a animação não estando no ar, né? Mas qualquer novidade eu gravo outro programa, né? Até porque a gente ainda vai receber notícias de como será, né, a continuação do anime. Se será uma terceira temporada, se será um filme animado para o cinema, um especial, ou o que vai ser feito, né, de Watashi no Shawase na Kekkon, porque queremos ver o casamento. Acho que todo mundo que acompanha essa série deseja ver o Kyoka e a Miyu casados finalmente. Isso acontece no livro 7 e a segunda temporada não cobriu esse livro, né? Além disso, né, a Panini do Brasil, mostrando um profundo desrespeito, né, pelos consumidores, né, atrasou mais uma vez a data de lançamento do mangá, ou seja, anunciou que iria lançar em dezembro, se não me engano. Eu comprei em pré-venda pelo Amazon. Depois disse que sairia em janeiro, depois sairia em março, agora vai sair em abril, e de repente vai ser cancelado, e a editora efetivamente não tem interesse por lançar o mangá e perdeu o timing, né, da animação. Ah, mas vai ter continuação? Vai ter sim continuação, mas, enfim, o interesse das pessoas seria muito maior se o mangá tivesse saído ainda com a animação no ar. Ainda mais porque a produção atrasou, enfim. Mas eu realmente não tenho grandes expectativas em relação ao lançamento da Panini, embora, saindo o mangá, eu vá comprar, né? Porque é uma série que eu gosto bastante e
que eu poderia ficar só com os livros, mas a animação e o mangá, eles representam outras aproximações em relação ao original, adaptações, com mudanças e mudanças às vezes que impactam o rumo dos acontecimentos e da história, como a gente viu na animação, né? Eu comentei aí ao longo de todos esses episódios. Já deve ter aparecido pelo menos 2 cards só nessa introdução, que está longa demais, mas temos toda uma playlist sobre a série, incluindo o filme live action, que eu espero que eles continuem, né? Façam um segundo filme. Fez um sucesso enorme no Japão e a série live action merece sua continuação também, uma outra abordagem que também ficou muito boa, tá? Enfim, então vamos para o programa. O episódio 13 começa com Mio lamentando, né, não ter conseguido demover o Sui, né, dos seus impulsos malignos, né? Isso, né, ainda tipo um flashback da morte de Usui, de todas aquelas situações que nós vimos no episódio 12. Né? É algo rápido, né? Porque quando termina o episódio 12, eles já estão do lado de fora, encontrando o Godo, o pai do Kyoka, enfim, Tatsuishi, né? E por aí vai. Mas aí a Mio está lamentando. Nós que assistimos o episódio sabemos que o Sui teve uma espécie de redenção, a não ser que seja delírio de gente que está morrendo, né? Porque a sua alma volta a ser criança e sai de mãos dadas, né, para o além com a Sumi, né, que é a mãe da Mio. De qualquer maneira, Mio não é culpada, né, de nada do que aconteceu. Depois nós temos lá, né, cenas, né, do cotidiano da Mio e do Kyoka na sua casinha, né, dizendo que a vida volta ao normal ali para os dois, mostrando a intimidade, o afeto e tudo mais que existe entre eles, né, o seu cotidiano comum, né, é o que enche o coração dos dois, né, de alegria, de conforto. Mio agora sabe e tem certeza que é amada, e Kyoka também, né, se sente amado. Eles tiveram que enunciar a coisa, né? Isso é muito engraçado, mas é algo típico, já falei, de literatura e de materiais feitos para o público feminino, essa ideia de que você só ama se você fala que ama, quando o amor se expressa por gestos pequenos, e a gente via, né, nas ações dos dois o quanto eles se amavam, mas enfim, né, se não acontece, se a pessoa não fala, não existe. Enfim, acho isso muito capenga, mas não é problema de Watashi no Shawasena Keko. Depois nós temos a Mio com o Arata no hospital. Arata foi muito ferido no episódio 12, ferido de morte. Não há nenhuma citação ao parente do Kyoka, né, parente da mãe do Kyoka, que tem o dom da cura. Isso no livro é importante, é enfatizado que sem ele o Arata teria morrido, porque a medicina comum não seria capaz de salvá-lo, foi necessário alguém que tivesse os dons, o dom de cura, para poder, né, reforçar o tratamento. Também não foi, né, deixado muito claro que Mio o visita todos os dias. O ciúme do Kyoka também não pareceu tão enfático quanto no livro, né, em que é até meio infantil a atitude do Kyoka. Mas o Arata, né, vai expor ali o seu plano, vai expor, né, que conversou com Takahito, mas no anime diz que foi Takahito que o chamou. No livro, ele procura o príncipe para expor o seu plano. Ele alerta o príncipe do que ele ia fazer, para que o príncipe não acreditasse que ele era um traidor. E Takahito guarda, né, o segredo, e no anime fica parecendo que é uma visão do Takahito a respeito das coisas. Então, a conversa do Arata com a Mio não é tão profunda quanto no livro, né, em que ele vai dizer, né, do quanto o Sui, né, ele não conseguia deixar de ser um Usuba, estar ligado à família, se preocupar com a família, né, mesmo a família, de uma certa maneira, o tendo traído, né, de certa forma. No anime, ele fala algo que só um Usuba entende o que é ser um Usuba, e que o Sui se projetava nele. Algo que eu imaginei que o anime fosse colocar, né, porque o Sui veria na situação de Arata e Mio uma situação semelhante à que ele viveu com a Sumi.
E daí talvez, né, o ódio dele no anime, né, um ódio mais pessoal, em reação ao Kyoka, né, porque no livro ele sabe, o Sui, né, o Sui põe na cabeça que ele tem que eliminar o Kyoka para conseguir trazer Mio para o seu lado. No anime, o que fica muito mais evidente é esse impulso de Usui, né, de torturar Kyoka e de maltratar Kyoka, quase que projetando nele, né, o pai da Mio, que teria tirado o Sumi dele, não sei, né, mas enfim, é mais essa situação, acredito eu. Enquanto isso, né, corta para uma cena que a gente não vê no livro, mas a gente sabe que acontece, e em que Kyoka está entregando a sua demissão para o Okaito, né? E aí, na legenda em inglês, eu não fui checar a legenda em português ou em outras línguas, aparece, né, que o Okaito chamando o Kyoka de capitão. É assim que aparece na legenda. Kyoka não é capitão. Aí, em outra legenda mais adiante, Kyoka conversando com Godo também sobre a sua demissão, né? Ele é chamado de major, né? Até onde eu saiba, né, o posto dele, né, dentro dessa organização anti-grotesqueria era de major, não era só de capitão. Capitão, inclusive, no anime, quem é chamado de capitão é o outro lá, né, que tinha o dom da superforça. Fugiu o nome, né, do sujeito, mas devo colocar a foto dele aí. Então, ele não podia ser capitão se o outro, que era subordinado a ele e aparentemente subordinado ao Godo, era capitão. Então, assim, foi um problema de legenda. Não sei se acontece com as legendas em português. Aí Kyoka chega para levar Mio. É um tanto grosseiro com Arata, mas no livro ele é muito mais grosseiro com Arata, ele é muito mais ciumento. E aí, né, vão encontrar a mãe, né, do Kyoka e a Hazuki, né, a sua irmã, naquela loja de kimonos que aparece na primeira temporada, né, onde o Kyoka compra os kimonos bonitos para Mio, né, o kimono que parece com o kimono da mãe dela, e tudo mais, né? Em que a dona do estabelecimento, que é um estabelecimento de altíssimo luxo e tradição, vira para ele e fala que é a primeira vez, né, que ele compra alguma coisa para uma mulher. Então, só que, né, eles reduzem muito essa sequência em relação ao livro. Então essa sequência ela é boa, apesar dela ter problemas aos meus olhos. Ela poderia ter ficado melhor, mas ela criou uma cena que não existe no livro, que ficou belíssima, né? Que talvez seja uma das cenas mais bonitas do episódio, talvez até da temporada, né? Mas vamos lá. Tá lá a mãe do Kyoka e Hazuki usando uma roupa que ela usou, sabe-se lá quantas vezes nessa temporada. Se eu for parar para contar, e a minha amiga Jéssica, acho que citando Jéssica agora, ela tinha sugerido que eu fizesse um vídeo falando das roupas, né? Das roupas ocidentais feias. Eu acho que a Hazuki, nessa temporada, ela tem 3 trocas de roupa. E esse vestido que ela tá usando nesse episódio, foi o vestido que ela mais usou na temporada inteira, né? Que é um vestido sem graça, né? Cor de ocre, né? Que é ocre. E tá lá a mãe do Kyoka também com sua roupa horrível, porque Hazuki tá vestida com uma roupa dos anos 30 e a mãe do Kyoka com uma roupa genérica, sei lá, que replica a década de 1880. Um negócio pavoroso. Eu acho isso pavoroso. Eu acho que isso é um dos pontos baixos da adaptação animada, que o mangá não faz. O mangá é muito mais cuidadoso com a questão do vestuário, para não ficar ridículo, né? E eu achei estranho porque mudaram, elas estão discutindo, e mudaram em relação ao livro o seguinte, né? Hazuki queria um casamento que unisse o tradicional, que ela não poderia abrir mão, e o moderno. A mãe, obviamente, queria um casamento tradicional que mostrasse toda a grandeza
do escudo. E o que é mostrado é a mãe de Kyoka defendendo lá que o casamento unisse o tradicional e o moderno, e Hazuki meio que dando contra, e ela falando, né, a mãe do Kyoka, né, falando, Fuyo, né, falando do kimono e falando do vestido ocidental. No livro ela tá reclamando disso. E aí botam a Yurie na cena. Yurie não aparece nessa cena. Quem está na cena presente é a dona da loja de kimonos, que vai ter uma participação muito menor. Aí chegam Kyoka e Mio. No livro, Kyoka é dito, né, que Kyoka, com uma demonstração, né, de que ele queria se aproximar da mãe, ele convida a mãe para, junto com a Hazuki, participar da organização do casamento. Como no anime, Kyoka e a mãe já estão de boa desde lá a visita à vila, então não há por que colocar nada disso, né? E aí, se fôssemos como no livro, Kyo queria sair, né, e deixar as mulheres lá conversando sobre o casamento. Na verdade, que Mio mais ouvindo e se sentindo, né, feliz, né, porque vai se casar e porque as duas estão tão preocupadas, né, em fazer o melhor possível, que ela nem teria coragem de dar opinião nenhuma, ela está só ouvindo. Kyoka teria saído para comprar o presente que ele vai dar para ela mais no final do episódio. Kyoka fica ali o tempo inteiro. Aí a dona da loja de kimonos, ela abre lá a porta, né, aquela porta de correr japonesa, e mostra o kimono de noiva. Essa cena foi criada para o anime. E é uma cena belíssima, muito bonita, em que é mostrado o kimono de noiva, né, da mãe do Kyoka, da Fuyo, que foi usado por Hazuki, que Hazuki guardou com ela, porque essa é a lógica, né, dessa cultura do kimono, né? A Hazuki, se tivesse uma filha, passaria esse kimono para sua filha, né? O kimono é para ser usado de geração a geração. Isso até pode acontecer no Ocidente, né, que um vestido de noiva é usado por avó, filha, neta, e assim, às vezes com alterações. Então, volta e meia aparece esse tipo de matéria. Mas no Ocidente não se tem a ideia, né, de que aquela roupa ela é uma obra de arte, é uma preciosidade, né, que deve ser guardada e que é um tesouro, né, um tesouro que pode durar gerações, né? O kimono ele não está sujeito a mudanças da moda, ainda que novos modelos de kimono possam ser criados ao longo do tempo para satisfazer os gostos de uma geração ou as mudanças, né, de transformações culturais. E para quem gosta, né, de mangás que discutem, né, essa questão dos kimonos, né, eu recomendo, né, um mangá que eu gosto bastante, Nihyaku Mita Saki no Netsu, né, que é um mangá em que a menina, a protagonista, ela é uma artesã, porque é um termo mais adequado, né, de kimonos. Então, ao longo do mangá, principalmente graças ao trabalho muito bem feito de quem traduz, né, que faz as scanlations, esse mangá não foi lançado em inglês, né, e mesmo se fosse lançado, talvez se perdesse isso. Então, tem um monte de notas explicando quais são os tipos de kimono, onde eles são utilizados, né, porque, inclusive, essa discussão sobre os kimonos de noiva, né, que seriam kimonos ainda mais especiais. Então, assim, aí nós temos essa situação do kimono. A Mio fica emocionadíssima, o kimono é muito bonito, e ela começa a chorar. Eu acho que a Mio chora muito nesse episódio, desnecessariamente. No último capítulo do livro 7, ela não chora tanto assim, mas nesse momento as lágrimas são absolutamente justificadas, né, e corretas, né? E aí ela diz que ela não pôde herdar nada da mãe, né? Que o kimono da mãe de casamento, que seria o kimono que ela deveria usar, se perdeu. Então que ela se sente muito honrada, né? E aí a mãe do Kyoka lhe dá um lenço e faz pouco caso dos sentimentos da Mio, né? Daquele jeito que a Fuyo faz. E aí a Hazuki diz que
o pai tinha contado, né, que quando ele deu de presente aquele kimono para a noiva, então foi um presente do marido, né, do futuro marido, kimono provavelmente que passou aí de gerações dentro da família Kudo, não sei porque a Fuyu não usou o kimono da sua família, mas também não vai ser dito, isso foi criado para o anime, e foi criado com o fim, né, de mostrar ali o quanto aquilo é um ato de gentileza, o quanto a Fuyu finge de durona, mas não é, porque aí a Hazuki diz que a Fumi chorou muito, né? A Fuyu, desculpe. Fuyu chorou muito quando recebeu o presente. Enfim. Kyoka e Mio, né, vão aí passar por lugares que eles foram no seu primeiro encontro, mas não só, né? Isso está no livro, isso ocupa boa parte do capítulo 7. Eles vão lá, né, àquela confeitaria onde eles estiveram juntos da primeira vez, em que Mio, né, ficou nervosíssima. Mio ainda não tinha nem um kimono decente, né, ela ainda estava com aqueles kimonos, o kimono velho, né, que ela tinha trazido da casa dos seus pais, né, do seu pai, na verdade. Aí depois nós temos eles passeando por um jardim, pela biblioteca, onde agora Mio é capaz de ler. No livro, acho que eles não vão à biblioteca nenhuma, mas eles vão ao templo. E a parte do templo, até no livro eles falam, né, que como não é numa data especial, eles tinham ido ao templo numa data comum, e ela é que pede para ir ao templo, né, para que Kyoka leve lá, ela pode fazer as suas orações sem se preocupar com a fila, né, porque eles tinham ido no Ano Novo, onde muita gente vai, né, até o templo. E depois, né, eles retornam para casa e aí encontram o Takakura-sama, né, porque ele é um secretário, né, da corte do príncipe Takahito, então ele é tratado, né, com toda a deferência. Aí a conversa com o Takakura, ela é inventada também para animação, isso não existe no livro, em que é dito que o Takahito quer reorganizar a forma como os indivíduos que têm os dons estão ligados ao imperador, à corte imperial, incorporando os Usuba nesse sistema, e convida Mio para residir no Palácio Imperial, né, perto dele, porque o dom da Mio é fundamental para esse novo sistema que ele está instituindo, mas é um convite. Isso não existe no livro. Isso aí foi invenção, até porque Takahito nem aparece no capítulo 7. Ele é citado, mas eu até comentei no episódio anterior, não lembro qual, que eu tinha certeza, acho que deve ter sido o último, que eles iam enfiar o Takahito nesse episódio. Mas enfim, ok. Depois temos uma cena, né, de intimidade no sentido, né, que Mio e Kyoka conversam, Mio e Kyoka estão próximos, Mio e Kyoka abrem seus corações, em que eles conversam sobre esta proposta, né, reafirmam seus votos de amor. Kyoka deixa muito claro que a decisão é de Mio, não é uma decisão dele. E depois, e os dois estão ali muito próximos, muito amorosos. Esse episódio não tem beijo, o capítulo 7 do livro 4 não tem beijo, o livro 7 não tem beijo, tá? Mas não precisa, né? A situação de afeto e demonstração de afeto, ela está muito bem colocada, né? O amor dos dois está muito bem estabelecido. A demonstração beijo, ela poderia acrescentar, mas ela não estar lá também não faz diferença. A gente não tem dúvida nenhuma, né, do duelo que une os dois. E Kyoka, claro, nessa conversa vai dizer que ele pediu demissão, o que surpreende muito a mim. A outra cena é o Kyoka conversando com Godo. A conversa começa num cemitério, eles, né, prestando reverência diante de um túmulo, imagino que seja do pai do Godo, mas não aparece legenda em relação àquilo. Isso não existe no livro, é outra cena inventada, porque afinal de contas há o capítulo 7 inteiro, salvo o momento com o Godo e o momento na loja de kimono, é só da Mio com o Kyoka. Só os dois. Ninguém mais aparece. Ninguém mais.
É só eles refazendo aquele passeio original e ampliando esse passeio com novos lugares, como o templo. E como uma torre que seria a mais alta de Tóquio naquele momento, que ela não aparece na animação, ela é tirada da animação. Então, Kyoka levando Mio para conhecer o prédio mais moderno de Tóquio, né? Um prédio ao estilo ocidental, que seria uma grande torre, onde você teria uma galeria de comércio, tipo um shopping center, né? E um mirante lá em cima. Com Godo, o que Kyoka vai deixar muito claro é que Godo é o líder, né? Ele não precisa mais continuar na divisão de grotesquerie, porque Godo pode liderá-la sem problema nenhum. Godo é plenamente capaz de fazê-lo, né? E Godo reafirmando que não imagina a divisão sem o Kyoka. É basicamente isso. Depois, de novo, mais uma cena inventada para a animação, que é Kyoka e Mio indo visitar o Palácio Imperial. Eles são recebidos. Takahito se mostra muito feliz em encontrar com os dois, diz que eles não precisam agir de maneira tão formal. Mas depois ele pede que o Kyoka saia, ele faz a proposta para Mio, e Mio diz que ela preferia não ter o dom que ela tem. Essa rejeição do dom, ela vai estar no livro, no capítulo 4 do livro 7. Mas a Mio, no final do livro, no final do capítulo, ela vai ter consciência de que aquele dom, ele é importante e que ela tem um papel a cumprir nesse mundo, ainda que seja um papel muito pequeno. Mas enfim, isso não vai estar na animação, né? Então ela é muito clara, né, em dizer o que ela quer. E aí lembrem da Mio, isso é muito importante. Lá no início da série, em que ela era quase incapaz de falar, de articular, ela não tinha voz. E agora ela não só fala, como ela consegue expressar a sua vontade diante do príncipe imperial, sem tremer, sem recuar, né, e declarar que ela prefere ficar com Kyoka, ela prefere ser a esposa do Kyoka. E Kyoka está do lado de fora, mas ele está em pé e ele é capaz de ouvir, e ele sorri, né? A próxima cena, eles num mirante, mas é um mirante tradicional, que parece uma estrutura muito antiga, de onde é possível ver toda a Tóquio. Ali de novo, eles trocam juras de amor e vão trocar os presentes. Eu não gostei dessa troca de presentes, porque eles trocam no livro, eles trocam os presentes. Quando eles estão chegando depois desse longo dia de passeio, né, encontro, na porta da casinha deles, que é o lugar, né, onde o amor dos dois nasceu, cresceu, desabrochou, é o lugar onde eles se sentem seguros, inclusive que Kyoka ele vai dizer naquela cena na varanda, depois da proposta do Takakura, né, que na prisão ele lembrava, né, dos momentos que eles dividiram naquela casa. A casa é muito importante simbolicamente, né, para a construção da relação dos dois, e como ele entendeu que ficar longe dela somente por um pouco de tempo seria um peso demais a suportar. No livro, quando Kyoka está preso, logo no início do livro 6, no prólogo do livro 6, é dito que o que mantinha a sanidade dele era exatamente lembrar desses momentos, que é o início, né, é o prólogo do livro 6. Aliás, eu falei várias vezes em capítulo 4 do livro 7, desculpem, capítulo 4 do livro 6, claro, né? E aí, o que acontece, né? Eles trocam os presentes, o Kyoka dá para mim um adereço de cabelo, é assim no livro, só que no livro, a fita de cabelo que ela faz para ele e o adereço que ele comprou para ela na loja de kimono, e que não é mostrado ele comprando, né, eram da cor azul, para mostrar a sintonia dos dois também, né, deles terem escolhido a mesma cor, ele para o adereço e ela para a fita. No anime, e aí eu não gostei, ela tá com um kimono belíssimo, porque os kimonos no anime são sempre lindos, as roupas ocidentais é que são lixo. Ela tá com um kimono, né, rosado, com algo de pêssego também.
o adereço de cabelo é rosa. E a fita dele, que ela faz para ele, é azul. No livro tem um outro detalhe, né? O Kyoka, ele deveria estar com o cabelo solto, porque ele perdeu a fita que a Miyu fez na prisão. Então, ele vai estar com o cabelo preso o tempo inteiro. Em nenhum momento ele ficou descabelado, em nenhum momento, né? Ele só parece o cabelo solto em casa, nessa cena da varanda, né? Que é importante, que é bonita. E essa história do rosa e do azul, rosa, né? Ficou parecendo aquela coisa de menina veste rosa, menino veste azul. Não gostei, né? Essa simbologia capenga de cores que foi criada no Ocidente recentemente, né, para estabelecer o que são papéis femininos e o que são papéis masculinos. Isso, a princípio, não existe no Japão, né, em que essa política das cores é diferente. Mas, enfim, né, foi o que foi. A cena é bonita, não há dúvida, mas eu preferia que os presentes fossem azuis. Discutindo a história do Kyoka tá de cabelo solto ou não, né? A Jéssica até falou, talvez eles tenham deixado ele de cabelo preso, porque seria mais difícil animar o cabelo do Kyoka lutando com ele com cabelo solto. Não sei por o motivo da escolha, mas enfim, né? É nessa cena, né, depois dessa troca de presente, que Kyoka pede Miyu em casamento. Isso acontece no livro também. Eles já estão noivos, eles vão se casar, mas agora é uma demonstração de que é a vontade dele, é o desejo dele pedi-la em casamento. E aí ela pela primeira vez o chama de Kyoka-san. Vê que o Kyoka chama de Miyu, o Arata chama de Miyu, todo mundo a chama de Miyu, não a chamam de Miyu-san. É muito difícil aparecer alguém que chame a Miyu de Miyu-san, tá? Mas ela fala Arata-san, Kyoka-san, ela é sempre extremamente formal. Eu acho que poderiam ter jogado um peso emocional maior nesse momento em que ela fala pela primeira vez o nome dele, o chama pelo nome. Isso tem uma importância nesses produtos que são feitos para o público feminino. Isso tem importância, né? Kyoka sorri e tal, mas não há nenhuma coisa assim, né? Você pela primeira vez falou meu nome. No livro, eu já falei, nos livros, desde o livro 4, ela já o chama de Kyoka-san. Aí no outro dia, eles na casa, de manhã, aí ela volta a chamá-lo de Dana-sama. Dana-sama é um termo de extremo respeito, porque ela ainda usa o sama, ela não usa san, então é Dana-sama. Então é uma forma muito respeitosa de se dirigir ao marido. Os dois, eles vão passear pelo jardim da casinha, e o Kyoka propõe que eles plantem juntos, né, uma muda de cerejeira. E a Miyu fica muito feliz. Isso está no epílogo do livro 6, né? E aí ela fica até se perguntando, né, quanto tempo ela demoraria para florescer, né? Mas é a ideia, né, de que o amor deles, né, iria crescer forte, ia se desenvolver, e um dia, né, viriam as flores, né? Talvez quando eles já estivessem velhinhos, né? Mas eles acompanhariam todo o desenvolvimento desta árvore, que é uma das árvores símbolo do Japão. Eu imagino, e eu deveria ter ido procurar isso, né, pesquisar, que efetivamente, né, tem alguma simbologia essa coisa de plantar juntos a árvore. Porque eu já vi isso acontecer em outros mangás de época, tá? Em mangás que se passam na época, na era Meiji ou na era Taisho, que é onde deveria se passar, né, o Atashi no Shawase Kekon. O anime não vai sugerir data, mas no livro isso está mais do que evidente. O mangá segue aí, né, localizando a história na década de 1920. Então, assim, né, plantar essa árvore juntos deve ter um significado cultural japonês. E aí, se você souber, pode deixar nos comentários. Mas, de qualquer maneira, isso é o final do episódio. Tá? E é o final mesmo do livro 6. Fazendo uma recapitulação da temporada inteira, não há como não dizer, né, que a temporada foi muito bem conduzida, muito bem feita. Ainda que eu questione algumas escolhas, né, no geral, a história foi muito bem contada, né, o roteiro tinha consistência e, como eu afirmei desde o início, a gente reconhece as personagens do livro,
a gente reconhece o crescimento e amadurecimento da Mio e do Kyoka, porque os dois têm que crescer e amadurecer. Então, assim, nesse aspecto, tudo foi excepcionalmente bom, né? Colocar 4 livros dentro de uma temporada, eu acredito ainda que foi um desperdício, mas é compreensível, né? Porque queriam colocar todo o arco do Usui dentro da segunda temporada, de maneira que você não criasse ali um gancho que pudesse demorar, sei lá, um ano e meio, para que se pudesse ter a continuação da série. Então é compreensível que isso tenha sido feito. Escolhas ruins, né? E que vocês talvez já tenham percebido que não fizeram diferença, né? Colocar aquela cena da Kaoruko na reunião, né, da Noite das Meninas, no episódio que eu achei o episódio mais fraco da temporada, ou o único episódio fraco da temporada, falando, né, de que ela estava se entendendo com o Godo. Aquilo não fez sentido ali, aquilo não foi retomado em nenhum momento da temporada. Kaoruko poderia ter sido trazida para a cena de batalha lá, né, no episódio 12, episódio 11, episódio 12, ela poderia ter sido trazida para a história, ela não foi. Então, assim, nos livros, Kaoruko continuava amando Kyoka e eles excluíram, né, inseriram a Kaoruko em 2 cenas naquele episódio, naquele espelho mágico lá, espelho mágico transmissor, né? E cortaram a cena, que era uma cena extremamente interessante dos livros, em que Kaoruko ela vai conversar com Kyoka, ela vai trazer uma informação importante, né, que pode ajudar a derrotar o Usui, né, que ela se lembra, né, de quando ela foi chantageada, mas ela também vai perguntar para o Kyoka por que ele não decidiu ficar com ela, né? Kaoruko tinha aquela grande insegurança em relação à sua feminilidade, né, de ser para ela, né, ela foi rejeitada por ela não ser mulher o suficiente, ou não parecer mulher o suficiente, e ela olha para Mio, né, como esse modelo, né, do que é ser feminino, e por isso Mio teria sido escolhida por Kyoka. Então, assim, inserirem aquela cena fez diferença nenhuma, né? Buscaram dar ao Usui uma redenção pela morte, ainda que como Mio não tenha visto os delírios de Usui, suponho que sejam delírios, né, ela acredite que ele se perdeu, né, que ele não foi salvo no final. Como eu também já pontuei, algo que foi ruim, né, que eu até imagino porque foi feito, né, mas é só minha opinião, né, todas as críticas mais violentas à monarquia e à família imperial foram tiradas do anime, elas estão no livro, né? E nem se volta a mostrar o imperador no final, ou se citar o imperador. Até se cita, né? Porque o Kyoka fala, né, que Godo salvou o imperador e tal. Mas assim, as críticas foram todas retiradas. Acho ruim, né, a escolha de ter colocado a Fuyo e o Kyoka fazendo as pazes tão cedo, né, porque você poderia ter investido mais, até no último episódio, nesse esforço do Kyoka de se aproximar da mãe, né? Também foi ruim terem cortado a conversa que a Hazuki e o pai tiveram, deveria ter estado acho que no episódio 11, e o pai tiveram a respeito, né, do passado, que é quando as feridas, né, os rancores, né, da Hazuki em relação ao pai e à mãe começam a ser sarados, né, começam a ser curados quando ela coloca para o pai, né, que ele foi negligente com os filhos e a mãe foi negligente com os filhos porque eles se amavam demais, né? E essa ideia do se amar demais era um dos temores de Mio em relação a Kyoka, né? Porque o modelo único de casamento que ela tinha visto era o do pai com a madrasta, que era uma mulher possessiva, ciumenta e que monopolizava a tal ponto aquele homem, né, que conseguiu fazer com que ele virasse as costas para sua filha. Eu não estou tirando o peso do pai da Mio, não, tá? Eu só estou pontuando que a leitura da Mio era muito por esse caminho. Então, né, eu acredito, né, que algumas mudanças foram para pior, né? E agora lembrei, né, do capitão Mukadeyama, né? Também aquela situação do Mukadeyama
falando com a Miyu depois da batalha lá no dojo, né? E enfim, né? Mukadeyama não tinha aquela importância toda e ele estava sendo punido naquele momento, né? Assim, houve coisas muito bonitas que foram inventadas para o anime. A cena do kimono, por exemplo, no último episódio, foi uma cena belíssima, né? Mas o anime, né, como a maioria dos animes faz, simplificou bastante o original. E nesse caso o original é um livro, né? Não é um mangá. Simplificou muito e fez algumas alterações que podem ser questionáveis, né? De qualquer maneira, todas as alterações feitas até agora têm zero impacto no livro 7. O livro 7, ele não vai ser prejudicado por nenhuma dessas escolhas, nenhuma delas. Tá? Então, se decidirem numa próxima temporada, ou num especial, ou num filme, ou seja lá o que for animado que eles façam, colocarem o livro 7 somente, e não o livro 7, o livro 8, o livro 9, que seja só o livro 7, eles não vão precisar ir buscar lá fazer algum retcon, como foi feito no episódio 13 da primeira temporada, que foi um especial que você teve que fazer algumas retificações por conta de escolhas equivocadas, né, da primeira temporada. Isso não vai ser feito. Então, assim, gente, se eu tivesse que dar uma nota para essa segunda temporada de Watashi no Shawase na Kekkon, daria 8,5. Então, descontados aquelas escolhas ruins, acredito que tudo correu muito bem. Qual nota você daria para o anime? Aliás, assim, eu já estou antecipando. Se você for deixar um comentário, deixa a nota que você daria para essa segunda temporada. Esse é o comentário que eu gostaria, né, de que ficasse ali no final, né? Você pode dar a sua opinião sobre a temporada inteira, sobre esse capítulo, esse episódio em particular, e deixe lá. A minha nota é tal, para a gente saber qual seria a nota, né, que a maioria de vocês daria para a animação de Watashi no Shawase na Kekkon essa segunda temporada, tá? E esse 8,5 para mim seria a mesma nota que eu daria para a primeira temporada. É um anime nota 8,5, que é muito bonito visualmente, que conseguiu, né, adaptar bem, mas fez algumas escolhas que eu acho equivocadas, né? E eu não perdoo esse figurino ocidental. Não perdoo. Isso para mim é imperdoável, né? Pessoal, chegamos ao final do nosso ShoujoCast, né? Como eu falei, eu gravei com grande antecedência, então eu nem sei se a Netflix vai botar mesmo episódio hoje. Os 2 últimos episódios entraram no ar, tá? Porque eu programei para que esse programa aparecesse no dia 25 de abril. Se nada aconteceu de diferente, eu fiz a minha cirurgia, a primeira cirurgia de catarata, no dia 23, né? Isso quer dizer que talvez eu fique 2, 3 semanas sem colocar um novo programa no ar. Não sei qual vai ser a recomendação médica, né, a respeito do meu uso de telas. Parece que é uma cirurgia muito simples, então acredito que as coisas corram bem. Se por acaso eu não fizer a cirurgia, eu voltarei, né, para comentar a minha decepção, desespero e ansiedade, né, porque é um processo que está se arrastando já por mais de um ano, né? E é muito desagradável essa situação. Mas, enfim, né? Muito obrigada por terem assistido as minhas reviews, né, de Watashi no Shawase na Kekkon. Espero que elas tenham sido satisfatórias. Talvez as da primeira temporada tenham sido mais profundas, né, em termos de discussões de tópicos culturais. Com certeza foram, né? Mas eu espero que elas tenham sido legais também de assistir e acompanhar. O ShoujoCast vai continuar, eventualmente eu voltarei a falar de Watashi no Shawase na Kekkon. E eu gostaria muito, né, de dizer que o feedback que vocês dão para os programas é sempre muito importante. Seja o like, seja o dislike, né, seja o comentário, às vezes colocando a sua opinião, seu ponto de vista, etc. Seja simplesmente aquele comentário de engajamento, que eu até pedi, dê a nota para a segunda temporada. Então, muito, muito obrigada por assistirem os programas e até o próximo ShoujoCast, que eu efetivamente não sei quando será. Tchau, tchau para vocês.